Existe ainda muita dúvida, muitas famílias querendo saber mais sobre as vacinas para esse público infantil. E para saber mais sobre essa vacina, eu conversei com a pediatra Fabiana Piscirilo. Ela falou sobre a importância da imunização das crianças. Confira. Fabi, eu queria que você falasse, então, como pediatra, dentro da sua prática médica, por que vacinar as crianças contra a Covid? Bom, eu acho que uma pergunta até mais adequada, Ariana, era por que não vacinar, né? A gente tem uma doença que mata e mata muito, apesar do que tem sido dito de que é uma doença que não mata crianças, tá errado essa informação, uma doença grave, sim. E se a gente tem a possibilidade de prevenir uma doença grave assim com vacina, por que não fazê-lo? Entendeu? As vacinas salvam vidas há vários anos aí, e essa é mais uma que veio para ajudar a gente a combater doenças, e doenças que são possíveis de prevenção, não tenho que ter dúvida, tem que vacinar sim, né? Eu até trouxe uns números, Ariana, para falar com vocês. Por exemplo, a mortalidade desde o começo da pandemia, a gente teve óbito de crianças de 0 a 11 anos até dezembro do ano passado, esse número que eu tenho, até dezembro de 2021. Foram 1.449 mortes. É muita coisa. É muita coisa. Só para vocês entenderem, comparando, por exemplo, o teste do pezinho, que é uma coisa que a maioria das mães conhecem, né? O teste do pezinho, ele diagnostica uma doença chamada fenilcetonúria. Para você ter uma noção, essa doença, a prevalência dela é uma em cada 12.500 nascidos vivos no Brasil. Nasceu ano passado 500 mil crianças no Brasil. Então, esse teste, ele é colocado de graça para a população para prevenir uma doença que acometeu apenas 40 crianças no ano passado. Então, olha só como a questão não é o número de crianças que têm adoecido, a questão é outra coisa que a gente não está entendendo, nós médicos, nós da Sociedade Brasileira de Pediatria, não estamos entendendo o porquê de tanta dificuldade na vacinação. Porque doenças com uma prevalência muito menor tem mais investimento e mais apoio no diagnóstico, no tratamento do que a Covid, né? Então, é uma coisa que realmente vale a pena a vacinação. Um dos argumentos usados para convencer os pais, quem é contra a vacina, é que essa vacina seria experimental. E eu queria que você abordasse esse termo, né? Não é uma vacina experimental. Eu queria que você falasse sobre isso. Essa vacina não é uma vacina experimental. Ela já está na fase 4 de testes, ou seja, ela já deixou de ser experimental. Até a fase 3, ela podia ser considerada dessa forma. Mas nessa fase, ela já deixou de ser. O Brasil já vem atrasado em relação a outros países. Então, a gente tem, por exemplo, Estados Unidos, que já vacinou milhões de crianças, e eles mostram na prática o que os testes vêm mostrando, que é uma vacina segura. Realmente o risco de miocardite, Fabi? Existe o risco, porém, o risco é mínimo. Só para você ter ideia, Ariana, uma criança que contrai Covid, ela tem um risco de desenvolver uma doença cardíaca aumentado em 14 vezes. Então, o risco de desenvolver uma doença, um problema de coração, pela doença Covid é muito maior do que a miocardite possivelmente causada pela vacina. Vou te explicar melhor. Lá nos Estados Unidos, essa informação da miocardite veio de lá, vacinaram já milhões de crianças. E eles tiveram documentados e comprovados 8 casos de miocardites, então milhões de vacinados, com apenas 8 casos de miocardite. E todas essas crianças estão vivas. Todos tiveram quadros leves e que foram resolvidos. Então, pensa, o estadalhaço que ganhou 8 casos frente a milhões de crianças que tiveram a vida poupada com a vacinação. A gente já lida com esse vírus há 2 anos, né? Quase 2 anos aqui no Brasil, há 2 anos.
quais as complicações que o Covid pode trazer para as crianças, Fabi? Você chegou a ver alguma coisa na sua prática ou estudando? Quais as complicações? O COVID, a doença aguda, ela pode causar uma síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Então, ela pode fazer a criança internar por falta de ar, dificuldade de respiração. Essa é a fase aguda. E isso pode levar a óbito. Mas a COVID nas crianças, particularmente, ela tem uma coisa que ocorre, que é a síndrome inflamatória multissistêmica. O que é isso? É uma coisa que acontece com as crianças algumas semanas após a infecção do COVID, onde o corpo todo da criança se inflama. E aí ela pode ter não é uma reativação do COVID, é uma doença nova, mas causada pelo COVID. Então, a gente tem essa síndrome gerando mais mortes. Então, muitas vezes, na contabilização, as pessoas podem ignorar essas mortes pela síndrome inflamatória, mas elas são, sim, culpa do COVID. Também tenho esse número, Ariana, no ano passado foram 85 mortes, isso é um número do Ministério da Saúde, 85 mortes de crianças por essa síndrome inflamatória. Ah, é pouco. Eu repito, não é pouco. Mas mesmo se alguém ainda estiver achando que é pouco, vale lembrar que se fosse o seu filho seria 100%, né? Sim. No primeiro ano de vida, os bebês eles são vacinados praticamente todos os meses, né? Às vezes não só uma, mas várias doses, com reforço daí 2 meses, com reforço... Enfim, são várias doses. E essas vacinas também, algumas, têm reações adversas, inclusive reações às vezes até graves, né? Então, como você explica isso? Por que tanta controvérsia se existem outras reações adversas? Eu queria que você esclarecesse que também existe reação com vacinas que a gente já está acostumado, né? Exato. Existem reações com vacinas, com todas as vacinas. É igual tomar um paracetamol, um remédio para dor de cabeça. Se você ler a bula de uma medicação, ela é mais para fins judiciais do que para fins médicos. Ela é mais para prevenir processos do que qualquer outra coisa. Isso é importante que a população entenda. Então, todas as vacinas têm reações. Então, pode ser só reação como dor local, febre, mal-estar, como reações mais graves, como, por exemplo, a pentavalente, que é uma vacina que as crianças tomam já com 2 meses de vida. Porém, o que a gente tem que colocar na balança? O custo-benefício. Essas reações, qual é a frequência, qual a gravidade e o que ela previne? Também, qual a frequência, qual a gravidade. E quando essas vacinas são liberadas, é porque a prevenção da doença para que o fim dela vale muito mais a pena do que as reações adversas. E a vacina do COVID é uma dessas. Todas as reações que foram sendo relatadas e que ainda estão sendo, a gente está na fase 4, né? Ela já deixou de ser uma vacina experimental, mas ainda é uma vacina em acompanhamento. Todas as reações são documentadas e investigadas. E mesmo assim, ainda não se chegou a nenhuma reação que fizesse a gente pensar que tem mais risco do que benefício a vacina. Nessa semana, uma criança teve uma parada cardíaca, 12 horas, né, depois da aplicação da vacina. Já chegou-se à conclusão que não tem relação com a vacina, mas um grande alarde já foi feito, né? Como, Fabi, acalmar os pais? Como é que o pai procura uma informação segura? Porque hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, mas ao mesmo tempo informação que vem de todos os lados, que a gente nunca sabe se é uma informação real ou não. Como acalmar esses pais? Exato. As sociedades de medicina, elas são as fontes mais confiáveis de informação. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que são as pessoas especializadas, a Sociedade de Imunização, são pessoas que estudaram a vida toda para entender isso. São coisas complexas, né? Por exemplo, a vacina ela é feita de RNA, a da Pfizer, por exemplo. Isso é uma coisa que também deixa as pessoas muito angustiadas. E eu falo, gente, isso é tão complexo que não dá para entender em um post, em uma lida, né? Então, a gente precisa confiar em entidades sérias
E essas entidades têm se mostrado sérias nesse momento, as sociedades médicas brasileiras. Porque a gente vai fazendo sempre um paralelo. A gente que é médico, a gente escuta a nossa sociedade brasileira, mas olha para as sociedades de fora também. Olha para o CDC, olha para a OMS, e aí vê o que o mundo está falando, né? Eu acho, Ariana, que é muita arrogância nossa, às vezes achar que o médico aqui da cidadezinha X ou Y descobriu algo mirabolante e que cura, ou enfim, descobriu uma reação da vacina, enfim. E não, eu tenho certeza que essa morte, por exemplo, foi causada pela vacina, e isso já sai sendo veiculado, né? Mas que arrogância a gente achar que pessoas que dedicaram a vida a estudar esse tipo de coisa não conseguiriam chegar a essa informação antes dessas pessoas, né? Sim. Você trouxe alguns números no começo da entrevista. Enquanto eu estava preparando, eu também peguei, assim, alguns dados. Então, são 34 mil crianças internadas, mais de 2 mil mortes, sendo mais de 300 nessa faixa etária que está sendo vacinada agora, de 5 a 11 anos. E você disse isso não é pouca coisa. O que significa isso para a infância, Fabi? Lembrar que a morte de uma criança para uma família, ela é devastadora, né? Ela é devastadora. A morte de um adulto, um idoso, devasta famílias, mas a morte de uma criança, ela é pesada demais. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de uma família inteira destroçada, já começa por aí, né? Além da morte em si, o medo da morte também tem deixado as nossas crianças com uma saúde mental muito debilitada. O que eu tenho visto no consultório de atraso de fala, de depressão, de ansiedade, de crianças com regressão. Então, a criança já falava, andava, e aí, pela falta de convívio social, ela para de ter essas habilidades. Quantas famílias perderam parentes sem ter visto? Então, eu tenho relatos, por exemplo, no meu consultório de avós que, por conta da pandemia, não conheceram os netos e morreram pelo Covid. Então, eu acho que, assim, a gente ainda vai demorar muitos anos para ver a repercussão dessa pandemia nas nossas crianças. Eu acho que isso ainda vai mostrar as caras aí por muito tempo. Mas o que eu tenho para falar hoje é que são doenças reais, né? Então, muitas crianças com sequelas reais da doença. Então, crianças que passaram por internações prolongadas. Isso debilita não só mentalmente, como fisicamente. É uma criança que se desnutre, é uma criança que faz uma queda de imunidade, então ela pode, não morreu em decorrência de Covid, mas fez uma queda de imunidade e outra doença afetou essa criança. Eu acho que é tanta coisa que a gente ainda vai descobrir ao longo dos próximos anos como as crianças foram afetadas por tudo isso. E para a gente terminar, então, eu queria que você desse o seu recado aí para os pais e para as mães, para que as crianças sejam vacinadas, para que a gente saia logo dessa situação, né? As vacinas, Ariana, elas são um pacto social. Não existe esse pensamento de liberdade, eu tenho direito de não vacinar o meu filho ou não me vacinar. Quando você faz isso, o seu egoísmo está colocando em risco milhares de vidas, porque a gente sabe, principalmente essa nova variante, como ela é altamente infecciosa, uma pessoa infectada, ela pode levar esse vírus para outras milhares de pessoas. E milhares de pessoas que podem não ter tido a oportunidade de vacinação. Por exemplo, uma criança que às vezes está com um câncer em tratamento, ela não pôde se vacinar. Então, o seu medo da vacina pode matar alguém. Então, assim, as vacinas salvam vidas, as vacinas são seguras, a vacina contra a Covid para as crianças é segura. Então, meu recado é: vacinem assim que possível, o mais rápido possível, e completem o esquema vacinal com todas as doses ofertadas.